Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu trouxe uma partida hoje muito interessante, que é o início aí de uma nova playlist, tá? Essa playlist aí é de jogadores cuja abertura tem o nome desses jogadores, tá bom? Então, essa partida que a gente vai ver hoje é o Contra Gambito Adelaide. Olha que nome engraçado dessa abertura. E, na verdade, por que que tem esse nome, né? Porque o jogador Anthony Miles, também conhecido por Tony Miles, foi o primeiro grande mestre da Inglaterra. E esse jogador fez um estudo muito sério sobre essa abertura na cidade de Adelaide, na Austrália, tá bom? Então aí ele desmistificando o porquê desse nome, Contra Gambito Adelaide. Foi aí popularizado, grandemente estudado aí por Tony Miles, o primeiro grande mestre inglês. Vamos dar uma olhada nessa partida e infelizmente eu não encontrei nenhuma partida do Tony Miles jogando o Contra Gambito Adelaide, mas tudo bem. Eu separei uma partida especial aqui. Foi jogada entre Simone Antônio Pacoré de Sambon, nome complicado aí, contra o Serafino de Bois. Tá bom? Serafino de Bois de Negras aí, época do romântica aqui do xadrez. Vamos dar uma olhada. O Simone abre a partida aqui com E4, peão do rei. Temos cavalo C6, a defesa Ninzovic. E depois de F4 e E5, a gente transpôs aí para um gambito do rei, né? Recusado. É como se as brancas tivessem jogado E4, E5, F4 e cavalo C6, né? Então é como se fosse aí um gambito do rei recusado. As brancas seguiram aqui com o cavalo em F3 e agora o lance aí, o Contra Gambito Adelaide. O lance F5, olha que legal aí, muito estudado pelo Tony Miles. E a gente tem uma partida incrível aí com essa abertura então. F5, olha que já partida diferente aqui no tabuleiro, né? E tem os seus perigos aí essa abertura de negras, ela traz muitas oportunidades. Aqui a partida seguiu com bispo B5, tá bom? Poxa, Rafael, não daria para ter capturado esse gambito aí, capturado o peão de F5? Tudo bem. As negras também poderiam capturar aqui em F4 uma possível linha, né? D4, abrindo aqui um ataque descoberto sobre o peão. As pretas poderiam fazer a mesma coisa, D5, né? Bispo por F4, bispo por F5, e a gente tem um jogo bem equilibrado. Aí as negras não tiveram dificuldade em equilibrar a partida já na abertura. Na partida seguiu com bispo B5, então, cravando aqui o cavalo protetor. Não tá cravado não, desculpa pessoal, em geral esse lance crava, né? Por enquanto não tá cravado não. Ameaçando um dos defensores aqui de E5. A partida seguiu com F por E4 e agora bispo por C6, né? Aquela história, se capturar o cavalo, o bispo volta capturando o peão, né? Então a partida seguiu com D por C6. É interessante esse lance, muitas vezes a gente pensa em capturar em direção ao centro, mas isso não deve ser seguido religiosamente, né? E muitas vezes a gente quer mesmo, a regra geral é capturar, né? Você tem que escolher qual dos dois peões eu vou usar para capturar, né? Você escolhe, em geral, aquele que vai em direção ao centro. No entanto, não é uma regra fixa, né? E aqui capturar com o peão de D tem suas vantagens. Você já abre para o bispo poder jogar, dá mais espaço também para a dama. A partida seguiu com cavalo por E5 e agora cavalo em F6, desenvolvendo aí o cavalo. Roque. Bispo C5, aquele lance que vem com um tempo, né? Então olha que importante ter aberto aqui a coluna D, senão as brancas poderiam tentar jogar D4 e tudo mais. Nesse caso não, né? Por conta do peão em E4, poderia capturar en passant. Mas muitas vezes isso pode acontecer, né? Então tem suas vantagens aqui, deixar essa coluna aqui semi-aberta para a dama, né? Bom, bispo C5, um lance de desenvolvimento que vem com o tempo, né? Porque agora é cheque e as brancas têm que fazer alguma coisa em relação a isso. Aqui rei H1. E agora o que jogar, né, nessa posição? O Serafino de Bois quer realmente transformar essa partida numa partida emocionante. E continua aqui com o lance H5, né? Olha só, indo realmente aí ao estilo romântico, partindo para o ataque, né? B4, aqui a ideia é atacar o bispo, ganhar um tempo também para desenvolver aí o bispo de casas escuras. O Serafino não aceita aí esse gambito. Simplesmente joga aqui com o bispo para B6. Bispo D4 também seria uma possibilidade. No entanto, o cavalo aqui está defendido. Simplesmente cavalo C3 protegeria a torre. Então aqui o Serafino de Bois preferiu jogar bispo B6 e agora bispo B2 foi jogado. E mais um lance interessante aqui pelo Serafino de Bois. Cavalo G4, olha que legal, né? Poxa, Rafael, mas ele está mexendo aí as peças várias vezes na abertura e tudo mais. É o período romântico, mas vale dizer que não tem nada de errado aqui. E a posição das pretas, inclusive, está muito boa, tá? Então, assim, todas as regras têm suas exceções.
né? A regra geral é evitar mover as mesmas peças na abertura, mas não vale sempre, né? Cavalo G4 foi um lance excelente, que tem como ideia, né, atrair aqui a captura e abrir a coluna H com forte entrada no futuro e ameaças terríveis aí de checkmate. Por isso que a partida seguiu com dama E1, então agora a dama, além de atacar o peão, fica segurando a entrada da dama em H4 e agora bispo aqui em F5, desenvolvendo uma peça, protegendo aqui o peão. A partida seguiu com cavalo C3 e agora dama D4, né, trazendo mais uma proteção, cravando aqui o cavalo. Né? Então é um lance interessante, dama D4. E também dá uma pegada forte aqui na casa de F2. Né? Em algumas linhas vai poder jogar aqui com o cavalo em F2. Né? Essa é a grande ameaça, inclusive, aqui da posição, defendida aqui tanto pela dama quanto pelo bispo. A partida seguiu com o cavalo D1. Esse lance protege o bispo, ataca a dama e segura a casa de F2. Um excelente recurso aqui do Simone. No entanto, agora a partida segue com dama por B4. Dama em H4, olha que posição legal. Simone está partindo para o contra-ataque aqui de brancas, né? Então esse lance é um lance perigoso, né? Ele deixou aqui o peão de D2. Será que vale a pena capturar esse peão? O Serafino de Bois não está interessado em peão e ele faz o melhor lance aqui da posição, o lance dama E7. Rafael, explica aí. Olha só, dama por D2, né? Tentador, né? Ganhar um peão assim. No entanto, aqui as brancas teriam um contra-ataque fortíssimo, violento aqui, com dama G5, um ataque duplo. As pretas teriam que jogar talvez torre F8 aqui para proteger o bispo e desguarnecendo aqui em H5, né? Viria dama por H5, G6, cavalo por G6, grande roque, cavalo E7, um exemplo, tá? Rei B8 e cavalo aqui por F5, com um bom jogo aí, né? Para as brancas conseguiram sair do sufoco, né? E tem uma posição interessante aqui. É claro que as pretas também vão poder jogar, né, com um ataque aqui ao rei adversário. Mas para que dar esse contra-ataque aqui para as brancas, né? Por isso que nessa posição o Serafino de Bois simplesmente faz o melhor lance aqui. Dama E7, não permitindo dama G5. A partida seguiu com dama por E7 cheque, rei por E7. Puxa, Rafael, agora as pretas não podem mais dar roque. Verdade, no entanto, esse lance aqui, enfim, já conectou aqui as torres, né? Então tem suas vantagens, o rei não está tão exposto assim, não tem mais dama no tabuleiro, né? Não tem tanto problema por enquanto isso. A partida seguiu com cavalo por G4, H por G4, bispo por G7, recuperando o peão aí, atacando a torre vem para H7. E agora as brancas têm que perder um tempo para salvar esse bispo aí. O bispo volta para E5 e agora o lance G3. O Serafino de Bois continua atacando aí o rei adversário. Veja que o rei está ficando esmagado aqui, veja a força desse bispo de casas escuras. O peão está cravado, né? Não pode capturar o peão de G3. E a grande ameaça aqui é torre por H2 com checkmate imediatamente, né? Por isso que aqui o lance jogado foi H3, protegendo aí essa situação. E agora, olha só, que legal o rei tá aqui. Agora a outra torre pode passar, ó. Torre G8 foi jogado. Agora cavalo em E3, esse lance aqui ataca o bispo, né? Também segura aqui a casa de G2. E agora, se você quiser dar pausa e encontrar aí uma continuação, onde você jogaria esse bispo atacado? Né? Será que você protegeria com o rei? Será que você recuaria para E6, para D7? Ou você faria algum outro lance? Né? E eu espero que você tenha encontrado aí um bom lance aqui de ataque, que foi o lance jogado na partida bispo por H3. Olha que bacana, né? Se você encontrou aqui o lance bispo por E3, com ideia de depois jogar bispo por H3, também é bem interessante, né? Porque aí se o peão capturar o bispo, você consegue dar o garfo aqui com G2 e ficar numa posição aí vantajosa, tá? No entanto, bispo por H3, nessa linha, as brancas não são obrigadas aqui a capturarem o bispo, elas podem jogar, por exemplo, F5, depois de bispo por F5, cheque e rei G1. As pretas estão melhores, sem dúvida, é uma boa linha. No entanto, por serem bispos de cores opostas, aí vai ter bastante jogo ainda pela frente. A partida seguiu então com o lance bispo por H3, lance forte, G por H3 e agora G2 cheque. Olha que bacana essa sequência, né? Percebam algumas coisas aqui. O cavalo não está de verdade protegendo em G2, né? Ele não pode capturar aqui em G2. Agora não foi lance jogado por conta de torre aqui por H3, mandando o adversário embora para casa, né? Aqui seria um belíssimo de um checkmate, né? Por isso que depois de G2 cheque, o jogador de brancas aqui, o Simone,
joga com o rei em H2. E a partida segue. G por F1 dama. Olha, daria até para ter feito um cavalo aqui, né? Para dar cheque e tudo mais. Aqui ele preferiu fazer dama. Tanto faz, né? Vai ser capturado aqui de qualquer maneira. Torre aqui por F1. E agora sim, bispo por E3. D por E3. E a gente tem esse final aí. Um par de torres contra a torre bispo. 5 peões para cada lado. O Serafino de Bois faz mais um lance bacana aqui nessa posição. Ele identifica um alvo bacana aqui em H3, olha só. Um peão numa casa clara, né? Então não pode ser defendido aqui pelo bispo. E a torre também não pode vir aqui para F3 por conta do peão. Então virou o alvo aqui da posição. Como atacar esse alvo, né? Essa torre não pode vir para H8, cuidado, né? O bispo está segurando. Também não dá para vir para G5 por conta do peão. Só sobrou G6? Ou será que sobrou mais uma casa? Sobrou mais uma também. E é nela que o de Bois joga. Serafino de Bois joga a torre G4, né? Não se enganem, né? Essa torre não pode ser capturada. A partida seguiu com F5. E agora a torre de G em F4. Veja que não tem defesa no peão de H3. F6 cheque, rei F7, torre D1. E agora sim, torre por H3 cheque, rei G2, torre por E3. E depois de torre D7 cheque, rei G6. As brancas aqui, o Simone abandona aí a partida. Aqui não dá mais, né, pessoal? Muito material a mais aqui para as negras, né? As pretas conseguiram proteger aqui os seus peões com a torre aqui em H7. A torre das brancas está atacada. Uma possível continuação aqui seria torre G7 cheque, né? Aí torre por G7, F por G7, ameaçando promover o peão, né? Mas as pretas jogariam simplesmente rei F7 aqui. E essa situação aqui ela ganha para as pretas por alguns motivos, né? A casa de promoção está muito bem protegida pelo rei. Tudo bem, as brancas podem capturar aqui em C7, mas depois de torre F3 o rei não entra mais no jogo, né? Então aqui as pretas vão ter uma maioria de 3 contra 2. O rei das brancas não vai poder fazer nada em relação a isso. Esse peão está muito bem seguro e ainda as pretas têm um peão passado aqui na coluna E que vai escravizar o bispo. Então aqui é vitória já para as negras. Vamos passar mais uma possível sequência aqui. Bispo E5 defendendo o peão. Torre F5. Bispo D4, C5. Atacando o bispo protegido pela torre. Bispo vem para F2 e aí as brancas estão rendidas, né? O bispo vai ter que ficar aqui segurando o avanço aí dos peões. E as pretas podem com todo o tempo do mundo, né? O rei das brancas não entra na posição. Podem com todo o tempo do mundo aí avançando os peões. Rafael, dá para o rei seguir por baixo? Não dá, porque aí o bispo estaria cravado, né? Então uma possível sequência aqui, bispo G1, A5, rei G3, C4, rei G4, torre aqui em F3, bispo C5, rei por G7, bispo D6, rei F6 e agora não tem jeito, né? Esse rei vai entrar aqui para auxiliar a descida dos peões, A3, rei E6, bispo C5, rei D5, bispo E7, torre C3, rei F4, torre por C2, rei E3, torre A2 e aqui vai embora, né? Bispo F8, por exemplo, C3, agora está muito próximo do fim, né? Bispo E7, C2, rei D2, E3, cheque, tentando desviar aqui o rei para promover o peão, né? Teria que jogar rei C1 e aí o rei entra para C4, vai vir para D3, né? Não tem mais jeito. Bispo G5, rei D3, bispo F6, E2, bispo H4, segurando a promoção do peão, né? Mas aí já está sobrecarregado aqui, torre A1, cheque, rei B2, C1 promovendo aí para a dama. E depois de rei B3 você escolhe o checkmate que você quer dar. Dama C2 é checkmate. Dama B1 é checkmate. Torre por A3 aqui é checkmate. Dama por A3 é checkmate. Você escolhe qual você prefere, aí deve ter mais. E aí seria checkmate, né? Então essa é uma possível sequência só para ilustrar porque que depois de rei G6, né? O Simone aí abandonou a partida. Legal, né, pessoal? Esse aqui é o Contra Gambito Adelaide. Então aí, desmistificando, né? O nome, então, foi por conta do estudo do Tony Miles, primeiro grande mestre inglês, na cidade de Adelaide, na Austrália. Tá bem? É isso, espero que vocês tenham gostado da partida, espero que vocês tenham gostado aí dessa playlist. E ela vai ser colocada aí no ar toda sexta-feira, essa playlist, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!